E vamos falar um pouquinho sobre o colapso do Silicon Valley Bank, que assustou os mercados, portanto, e que dá início a essa semana com os mercados financeiros muito atentos e muito nervosos. O que está segurando um pouco os mercados foi uma declaração conjunta da secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, Jerome Powell, e do presidente do Deposit Insurance Corp, o Martin Gruenberg. Olha só, as autoridades dos Estados Unidos anunciaram neste domingo, ontem, um plano para conter as consequências financeiras da falência do Silicon Valley Bank, banco focado em startups de tecnologia. De acordo com os reguladores federais, todos os clientes terão acesso a seus depósitos a partir desta segunda-feira, hoje, dia 13 de março, né? E essa garantia veio, então, nessa nota conjunta, como eu pontuei para vocês, da secretária do Tesouro americano, presidente do Federal Reserve e também o presidente do Deposit Insurance Corp. Após a falência do Silicon Valley Bank, o SVB, ser decretada na última sexta-feira, outro banco foi fechado. Trata-se do Signature Bank, instituição especializada no fornecimento de serviços bancários para escritórios de advocacias. Pessoal, tá todo mundo focado em entender quais serão as consequências disso. O FMI, o Federal Reserve, a secretaria ali, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, todos eles promovendo esse plano de contenção para evitar que as consequências dessas duas falências em poucas horas ela tenha, né, reflexos, ela tenha condições piores, mais agressivas aos mercados todos. Inclusive, uma notícia da manhã de hoje, da Reuters, diz o seguinte, a manchete é: mercados globais se preparam para a semana agitada após colapso do SVB e depois na sequência do Signature Bank. Os mercados estão preparados para uma semana agitada, já que as repercussões do colapso do banco coincidem com importantes dados econômicos e reuniões de política monetária. Leitura da inflação nos Estados Unidos em fevereiro será divulgada na terça-feira, seguida pelo orçamento britânico na quarta e pela reunião dos juros do Banco Central Europeu na quinta. Abre aspas, há uma jornada difícil pela frente, disse Pooja Kumra, estrategista sênior de juros para a Europa e Reino Unido na TD Securities em Londres. A volatilidade do mercado de ações norte-americano, medida pelo índice do medo, o VIX, disparou na sexta-feira para o maior patamar desde outubro, enquanto o ICE BofA Move Index, que mede a volatilidade do mercado de renda fixa dos Estados Unidos, subiu para o nível mais alto desde meados de dezembro. Os mercados de ações no Oriente Médio fecharam em baixa neste domingo, com a bolsa egípcia liderando as quedas. Entre as bolsas asiáticas, nós temos um comportamento completamente diferente. O otimismo sobre a recuperação da economia chinesa fez com que, por lá, o mercado de ações fechasse os negócios dessa segunda-feira em alta. Então, percebam, a gente tem um temor quase que generalizado, é realmente um momento de muita tensão e tensão também, né? Atenção e tensão. Então, a gente vê que tudo isso vai e pode continuar contaminando as commodities, né? O petróleo é a que mais sente agora, as perdas são de quase 5% no Brent e no WTI, então são pontos de extrema atenção para esta semana, né? Olha só, atenção para análise de Agrinvest Commodities, né? A equipe da Agrinvest Commodities, que diz o seguinte: esse movimento traz alta principalmente para o setor bancário global, quando a gente tem, né, essa nota conjunta do Tesouro Americano, Federal Reserve e o Deposit Insurance, o mais atingido no final da semana passada. Entretanto, a turbulência ainda está longe de acabar, visto que já houve a quebra de um segundo banco e já se fala em um terceiro com problemas de liquidez, o First Republic Bank. Durante o final de semana, foram vários os relatos de filas de correntistas na porta dos bancos buscando sacar os seus recursos. Por aqui, além da volatilidade internacional, o mercado está de olho nos bastidores do governo e no arcabouço fiscal. Em entrevista à rede CNN, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o arcabouço não será uma regra de dívida, mas uma combinação entre a lei de responsabilidade fiscal e o teto de gastos. Segundo a ministra Simone Tebet, do Planejamento, o texto deve agradar, inclusive, o mercado. Fecha aspas. Então, a gente está
né, nessa condição, né? Então a gente está olhando para isso, tentando entender, tentando buscar, vamos acompanhar. É importantíssima essa semana para o mercado financeiro e principalmente vai ser importante para entendermos esse contágio entre as commodities, tá? Isso é o mais importante da gente monitorar a partir dessa sequência, a partir de agora.